500 brasileiros tiveram a minha ajuda para tirar o seu dinheiro do Brasil sem precisar sair dele, mantendo liquidez, privacidade e ainda capturando mais de 36% de valorização do seu patrimônio em menos de 6 meses, apenas nesse ano de 2026. Nos próximos 10 minutos, eu vou te mostrar como investidores brasileiros estão reduzindo exposição ao risco Brasil e estruturando parte do seu patrimônio fora do alcance de bloqueios judiciais, insegurança jurídica, fiscal, política e excesso de exposição financeira, sem precisar sair do país e sem perder acesso ao capital, mantendo liberdade para utilizar esse dinheiro no dia a dia. É como se você tivesse uma conta na Suíça, mas com a liquidez do Pix. E além disso, você vai entender como essa estrutura permitiu com que esse dinheiro, após protegido, pudesse valorizar mais de 36%, apenas nesse ano de 2026, em menos de 6 meses. Esses clientes, eles fizeram isso com a minha ajuda. E essa estratégia, ela funciona como uma conta internacional soberana. Mais proteção, mais mobilidade, mais opcionalidade patrimonial, através do que eu chamo de protocolo soberano. Isso tudo para ajudar o brasileiro, porque só em 2025 foram emitidas mais de 23 milhões de ordens judiciais para bloqueio bancário. Quase 4 milhões de declarações foram retidas e mais de 1.992.000 declarações caíram na malha fina. O que eu vou te mostrar hoje vai te devolver o poder de ter uma vida financeira ativa, caso você faça parte desse número, e caso não faça, vai te proteger desse risco. É a única forma de você ter a sua custódia do teu dinheiro sem depender do sistema tradicional brasileiro, pois ninguém gosta de morar em uma casa de vidro exposta e frágil. Mas o que eu vou te mostrar aqui não é sobre abrir uma conta no Paraguai. Também a gente não está falando sobre montar estruturas tradicionais como offshore, LLC, com custos jurídicos elevados, burocracia excessiva e longo prazo de implementação. O que nós fazemos aqui é desburocratizar o acesso à proteção e multiplicação patrimonial em moeda forte. E utilizamos tecnologias financeiras globais para proteger patrimônio, manter liquidez e criar exposição internacional sem exigir que você saia do Brasil e fique preso a limitações operacionais impostas por instituições tradicionais. Na prática, isso aqui significa que você vai manter a mobilidade sobre o seu dinheiro, podendo movimentar e utilizar os seus recursos globalmente com muito mais eficiência. E talvez você já tenha percebido isso, mas o sistema financeiro tradicional ele foi desenhado para tirar valor através da inflação, tributação ineficiente, hiperintermediação e perda progressiva do poder de compra. O que a gente faz aqui é simplesmente devolver ao indivíduo algo básico, que é a soberania financeira. E antes que exista qualquer dúvida, tudo que eu vou te mostrar nesse vídeo opera dentro de estruturas legais, respeitando as regras vigentes e princípios de liberdade patrimonial e privacidade financeira. Isso não é evasão e nem ocultação patrimonial, isso é privacidade e proteção. Isso é inteligência estratégica aplicada à proteção, mobilidade e multiplicação patrimonial, e é exatamente o que eu chamo de protocolo soberano. Agora, antes de entrarmos na estratégia em si, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. O meu nome é Murilo Bisolo, eu atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos, eu entrei no sistema por dentro, trabalhei na Caixa Econômica Federal desde 2014, o que me deu uma visão privilegiada de como o sistema financeiro tradicional funcionava, como ele opera e onde estão suas limitações. Nos últimos 5 anos, eu mergulhei profundamente no mercado de criptoativos e finanças descentralizadas. Nos últimos 4 anos, eu passei a viver integralmente desse mercado. Hoje eu já sou autor de um livro sobre finanças descentralizadas e eu comecei a operar nesse mercado de protocolos como o Uniswap ainda em 2021, quando a maior parte do mercado sequer conhecia ou entendia o que isso significava. Hoje eu atuo como gestor de carteiras com 100% skin in the game e com esse trabalho de ajudar brasileiros a restituir sua vida financeira e se proteger de bloqueios judiciais ou injúrias que são praticadas judicialmente. Mas quando a gente fala de investimentos, é importante eu falar que isso significa que meu patrimônio ele está locado nas mesmas estruturas e estratégias e tecnologias que eu ensino aos meus clientes. Eu não ensino teoria, eu ensino coisas que a gente utiliza no dia a dia, que são sistemas, que estão operando. E quando eu falo de investimento é porque a gente tem um braço de investimento e um braço que é só de proteção. Eu vou falar hoje para você sobre as duas coisas, porque esse é o sistema fechado, mas você também pode só proteger. Ao longo dessa jornada, mais de 1.000 clientes já passaram por mim, mais de 500 empresários só esse ano com proteção patrimonial, utilizaram as estruturas de proteção e privacidade comigo, mais de 12 milhões de reais estão atualmente sobre gestão em ecossistemas ligados a mim e mais de 37 milhões de resultados já foram gerados para clientes através dos meus produtos de assessoria e educação financeira. Fala galera, Cássio por aqui, tô passando para agradecer a mentoria do Murilo, ele aborda desde a parte básica, intermediária, avançada, e eu quero agradecer um ponto específico que é a parte de alavancagem em plataformas descentralizadas de empréstimo, que a gente consegue colocar o nosso token como colateral e pegar empréstimos de 5% ao ano. E aí galera, fazendo esse videozinho, tomando um vinho aqui, um brinde ao Murilão, graças aí à mentoria e às indicações dele com as criptomoedas, eu consegui faturar ali, ó, confirmado galera, $9.000 em menos de 3 meses, tá? Só seguindo as indicações aí, as sugestões de criptos, de altcoin, na própria avaliação do Bitcoin. Meu nome é Marina, eu sou mentorada do Murilo, então para mim foi bem importante a mentoria com ele, ele me ajudou em todas as etapas, a gente foi acompanhando, eu fui dividindo meus receios, a gente criou uma carteira um pouco mais segura, um pouco de menos de risco, né?
porque meu interesse sempre foi ter uma renda, ter um retorno um pouco maior do que a renda fixa, né? Então a gente sempre foi um pouco mais pé no chão, minha carteira chegou quase a dobrar. Então você pode ver aqui na tela também os grupos que eu tenho de clientes. Grupos com mais de 100 clientes, tanto no Telegram como no WhatsApp. E também esse Instagram que tem mais de 5 mil seguidores, mas eu vim de um Instagram que tinha mais de 40 mil seguidores, porém a gente perdeu essa conta. Então se você for considerar os dois números, são mais de 45 mil pessoas acompanhavam ou acompanham diariamente o meu conteúdo. Tudo isso com uma filosofia bem simples: proteger patrimônio primeiro e multiplicar patrimônio depois. E hoje a minha missão é ajudar empresários e investidores brasileiros a proteger e multiplicar patrimônio em um país onde inflação, insegurança jurídica, carga tributária e instabilidade política trabalham constantemente contra quem produz. E essa não é uma tese que eu li, essa é uma infraestrutura que eu opero diariamente. Por isso que o que eu vou te mostrar agora não é especulação, é exatamente um método que centenas de brasileiros já estão usando para proteger patrimônio, manter liquidez global e acessar multiplicação em dólar e com soberania. E esse material aqui é para você se você já possui pelo menos 10 mil reais de capital disponíveis para começar a estruturar a proteção patrimonial, se você possui renda acima de 10 mil por mês ou faturamento acima de 30 mil reais, se você é empresário, profissional liberal ou investidor com patrimônio relevante, se você mora no Brasil ou é brasileiro vivendo fora, mas ainda mantém exposição no Brasil, ou se você já buscou alternativas como cidadania paraguaia, offshore, LLC ou estruturas internacionais mais tradicionais. Também é para você que já percebeu que moeda fraca te empobrece silenciosamente todos os dias e entende a importância de acumular patrimônio em moeda forte no longo prazo. E por último, mas não menos importante para você que busca mais privacidade, mobilidade financeira e soberania patrimonial. Se você se identificou com esses pontos, provavelmente esse conteúdo ele vai ser muito útil para você e ele foi feito exatamente para você. E agora, como que funciona o protocolo soberano? O protocolo soberano ele é dividido em duas etapas. A primeira delas é proteção patrimonial, porque não adianta multiplicar dinheiro em moeda forte se ele continua vulnerável, rastreável e concentrado em estruturas frágeis. Então, primeiro você protege, depois você multiplica. Nessa primeira etapa de proteção patrimonial, o objetivo aqui é blindar aquilo que você construiu. Então, a gente começa fazendo um diagnóstico patrimonial. Primeiro fazemos o mapeamento da sua situação atual, onde seu patrimônio está hoje, mapeamos as origens das entradas e as alocações que o seu patrimônio ele tem, analisamos como implementar o protocolo em uma semana, e é importante frisar que essa parte a gente não pode pular ela, porque sem um diagnóstico, qualquer decisão financeira vira improviso. Então a gente primeiro olha onde você está. E depois, a segunda etapa é a purificação de base, que a gente entende aonde você está, então a gente vai começar a trabalhar nas bases, que são as origens do dinheiro. Aqui a gente começa na separação entre patrimônio exposto e patrimônio soberano. E criamos uma estrutura operacional mais privada e eficiente, que tem o objetivo de reduzir a exposição excessiva, diminuir dependência de estruturas tradicionais, criar um caminho seguro e privado para o dinheiro correr para lugares mais seguros. E a terceira etapa, a gente vai para a soberania. Então a gente cria uma estrutura internacional dolarizada e líquida, que na prática isso permite o quê? Permite que você tenha proteção em moeda forte, liquidez global, maior mobilidade patrimonial, podendo efetuar transferências para toda parte do mundo com um custo super baixo. Também o objetivo de te proteger contra os bloqueios judiciais vindos de processos trabalhistas, de oportunistas, de qualquer medida injusta tomada contra você. É como acessar uma infraestrutura financeira internacional sem a burocracia tradicional. E a quarta etapa de proteção patrimonial é a mobilidade financeira. Agora, a gente consegue utilizar esse patrimônio no dia a dia. Isso inclui o quê? A gente consegue fazer e receber PIX, consegue utilizar cartão de crédito, livre de interrupções, tudo isso como se você tivesse uma proteção de uma conta na Suíça, só que com a liquidez e facilidade do PIX brasileiro para o seu dia a dia. Então, você consegue restituir a tua vida financeira, mesmo que você tenha perdido ela. Até aqui, o teu patrimônio está mais protegido, mais líquido, menos exposto e mais internacionalizado. Mas proteção sozinha não basta. Então, o patrimônio parado ele também perde valor. Por isso vem a segunda etapa, que é um círculo completo, que se chama protocolo soberano. Na segunda etapa é multiplicação patrimonial. Agora que você tem o teu dinheiro protegido, você vai colocar o teu dinheiro trabalhar para você. Em estruturas que elas são off-system, elas são livres do sistema tradicional. Com proteção e liquidez estruturadas, nós passamos para o crescimento patrimonial. Então a gente começa com a primeira etapa, que é a mais importante, que é o gerenciamento de risco. Todas as nossas operações, elas não têm um risco maior do que 1,5%. Então é importante isso, porque tudo tem gatilho de segurança. Para aquelas pessoas que têm medo de investimentos e tal, você vai aprender como estruturar os seus investimentos, copiando e colando e colocando gatilhos de segurança que vão te permitir não perder dinheiro. O máximo que você vai estar suscetível à perda é 1%, 1,5% no máximo. Depois a gente parte para estratégias de multiplicação patrimonial e por terceiro a gente vai para a prática, para a rotina operacional, que é um grupo onde você vai copiar as minhas operações no dia a dia. Por último, mas não menos importante, você tem acesso a um acompanhamento estratégico. Então tudo isso é importante falar que é copiando as operações de compra e de venda de Bitcoin, ouro
e as moedas que a gente faz em tempo real. Ou seja, nós literalmente assumimos a responsabilidade e guiamos você para copiar os nossos resultados. São profissionais com mais de 10 anos de mercado te instruindo a fazer resultados como esse, de 36% de patrimônio total, independente se os ativos estão subindo ou se estão descendo, pois nós somos especialistas em proteção patrimonial. E todo esse sistema de multiplicação patrimonial, é importante falar que é copiando as operações de compra e venda de profissionais que têm mais de 10 anos de mercado. Ou seja, nós literalmente assumimos a responsabilidade e falamos para você, olha, copia aqui e cola, copia e cola. Nós somos profissionais em proteção patrimonial. Todas as nossas operações, elas possuem gatilhos de segurança, em que a gente seta eles antes de abrir uma operação. Você só precisa compreender como que a gente faz isso e compreender como copia. Não vai mais de 1 minuto para você copiar uma operação dessa, para você ter um retorno que muitas vezes é maior do que uma construção ou do que o teu próprio negócio te daria. Mais uma vez, você apenas copia e cola nossos resultados. E nós ainda te instruímos a isso. O resultado final é que ao final dessas duas etapas, você constrói proteção patrimonial, privacidade financeira, liquidez global, exposição em dólar, estratégias de multiplicação patrimonial para não depender de uma renda que é só em real e de um risco que é Brasil. O mínimo que a gente promete na parte de multiplicação patrimonial é que a gente vai vencer a inflação e que a gente também vai ter um lucro acima do 1% famigerado brasileiro que oferecem os CDBs por aí. O protocolo soberano funciona porque a maior parte das pessoas tenta resolver esse problema de forma fragmentada. Então elas abrem uma conta fora, compram dólar, abrem uma empresa offshore ou simplesmente compram cripto sem estratégia, mas continuam expostas porque proteção patrimonial sem multiplicação patrimonial é exposição ao risco país. E é exatamente por isso que o protocolo soberano ele funciona. Nós resolvemos isso em duas etapas muito simples, que é proteção patrimonial. Primeiro a gente blinda, organiza e internacionaliza parte do seu patrimônio. E a segunda etapa, que é multiplicação de patrimônio, a gente coloca esse capital para trabalhar em moeda forte, com gestão de risco e estratégia. Ou seja, proteção sem multiplicação gera estagnação. Multiplicação sem proteção gera vulnerabilidade. O protocolo ele une as duas coisas. É isso que transforma patrimônio local em patrimônio soberano. E é isso que te devolve também o poder de ter uma vida financeira independente das estruturas tradicionais. Agora, você pode fazer isso sozinho ou você pode fazer isso com a minha ajuda. Se você quer a minha ajuda para aplicar o protocolo soberano, existem esses dois caminhos. A mentoria Cronos é uma mentoria em grupo que dura 90 dias de acompanhamento, com encontros quinzenais. E a gente guia você em todo esse processo, da teoria à prática. E a segunda opção é a implementação do protocolo soberano. Aqui é para quem quer velocidade, personalização e execução acompanhada e individual, porque é o meu time que implementa para você. A gente faz para você. Então essa segunda opção eu recomendo para clientes que faturam mais de 30 mil reais por mês ou querem ir direto ao ponto. Então abaixo dessa apresentação existe um botão. Clica ali nele e preenche a tua aplicação, que a minha equipe vai analisar o teu perfil e entender o teu momento, direcionar você para uma estrutura que mais faz sentido para o teu momento atual.